Há algumas semanas um vídeo chamado Quantum Levitation, levitação quântica, vem fazendo bastante sucesso na internet. O vídeo é esse daqui. Se você ainda não viu, veja, acesse aí o YouTube, procure por ele, que é muito legal. O vídeo mostra a espécie de um disco que não apenas está levitando sobre o ímã, ele está literalmente fixo no espaço, ele está preso. Você pode colocar um ângulo, você pode colocar ele mais para cima, mais para baixo, para frente, para trás, e ele permanece fixo, fixo no ar, como se tivesse alguma coisa prendendo ele ali. Na verdade tem. Bem, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que existe uma espécie de um site oficial falando sobre a levitação quântica, sobre esse experimento em si. Tem uma parte do site que supostamente deveria falar sobre a física por trás desse experimento. Porém, a explicação que o site dá é muito superficial. Ele fala, por exemplo, que aquele disco ele é recoberto por um material supercondutor, e materiais supercondutores não gostam de campos magnéticos. É exatamente isso que ele fala, não gostam. Campo magnético e supercondutividade não se gostam. Isso aí explica muito pouco, né? Fala também de um tal de efeito Meissner. Não diz o que é, você pode até procurar no Wikipedia, se é que você confia nisso. Mas enfim, eu não fiquei satisfeito com a explicação que foi dada aqui pelo site e decidi buscar um pouco mais por minha conta. Descobri mais, fiquei satisfeito e decidi compartilhar com todo mundo. Vamos lá. Finalzinho do século XIX, início do século XX, existia um debate sobre como a física iria se comportar em temperaturas muito baixas. Melhor, como os elétrons iriam se mover em temperaturas baixíssimas, mais especificamente em 0 grau Kelvin. De um lado, o físico holandês Hayk Kamerlingh-Onnes acreditava que em 0 grau Kelvin não haveria resistência elétrica. Os elétrons iriam fluir livremente, não haveria dissipação térmica, efeito Joule zero. E do outro, o Lord Kelvin pensava o oposto. Ele acreditava que em 0 grau Kelvin tudo ia parar, inclusive os elétrons. Os elétrons iriam literalmente se congelar e com isso a resistência elétrica ia para infinito. Bem, nenhum nem outro estavam certos. Na verdade, o que aconteceu surpreendeu todo mundo e foi verificado pelo físico holandês, o tal do Onnes, que foi o seguinte: já era sabido que quanto menor a temperatura, menor a resistência elétrica. Isso porque a resistência elétrica, ela em grande parte é contribuída pela agitação dos átomos, fazendo com que os elétrons se choquem com eles e com isso percam energia, essa energia é dissipada em forma de calor, daí vem o efeito Joule. Portanto, se você diminuir a temperatura, você vai estar diminuindo essa vibração. Na verdade, a temperatura é um número associado a essa vibração, a intensidade das vibrações dos átomos na rede cristalina. Quanto menor a temperatura, você vai ter menos vibração você vai ter menos choques com os elétrons, menos choques você vai ter uma resistência menor. Portanto, tendendo a 0 grau Kelvin, você não vai ter agitação nenhuma, sem agitação você não tem choque, a resistência é zero. Porém, não depende só dessa agitação. A resistência elétrica ela também é consequência do nível de impureza do material. E essas impurezas, dificilmente você ia conseguir eliminá-las 100%. Portanto, sempre haveria um grau de impureza. E, em função disso, o 0 grau Kelvin seria inatingível. Hoje a gente sabe que o zero ele é realmente inatingível, mas não é por causa das impurezas, não. O fato do zero ser inatingível vem da física quântica, é um desdobramento do princípio da incerteza de Heisenberg. Agora, esse é outro assunto, não vamos nos aprofundar nisso, não. O Onnes tinha um laboratório formidável na Holanda, o cara tinha muita grana, ele foi o primeiro a fazer hélio líquido e com isso ele podia trabalhar em temperaturas abaixo de 4 graus Kelvin. Ele utilizava o mercúrio em seus testes por ser de mais fácil purificação. E ele observou na pura cagada um fenômeno muito curioso. A resistência elétrica no mercúrio ela ia diminuindo gradativamente, uniformemente, conforme você diminuía a temperatura. Até aí, beleza, dentro do previsto. Porém, quando você atingia a temperatura de 4,2 aproximadamente graus Kelvin, verificava-se uma queda abrupta na resistência elétrica. Ninguém sabia explicar por que isso acontecia, mas isso era observado. Então, pela primeira vez, em 1911, surge o termo supercondutividade. Pela sua grande contribuição à criogenia, Hayk Kamerlingh-Onnes ganha o prêmio Nobel em 1913, 2 anos depois após a verificação da supercondutividade.
Beleza, agora vamos falar do efeito Meissner. Vários anos se passaram e somente especulações sobre o que era a supercondutividade. Ninguém entendia o que acontecia ali dentro. As pessoas somente verificaram que ela existia, mas o que estava por trás daquele fenômeno não era sabido. 20 anos depois, um novo efeito relacionado com a supercondutividade é observado, que é o diamagnetismo perfeito. E o que é isso? Na verdade, é um impedimento à passagem do campo magnético. O campo magnético ele contorna o supercondutor. Esse efeito foi observado pelos físicos Walter Meissner e Robert Ochsenfeld. Por esse motivo, ele também é conhecido como efeito Meissner-Ochsenfeld. Em 1935, Fritz London descreve matematicamente o efeito Meissner. E a partir de então, um supercondutor ele não é apenas caracterizado pela resistência zero. Um supercondutor é um material que apresenta resistência zero e não permite a passagem de campo magnético por ele. Conforme foi dito anteriormente, o comportamento supercondutor ele só se dá após uma temperatura crítica. No caso do mercúrio, essa temperatura é 4,2 graus Kelvin. Portanto, somente abaixo dessa temperatura é que você verifica o comportamento supercondutor. E quando eu digo comportamento supercondutor, eu me refiro à resistência praticamente nula e também ao diamagnetismo perfeito. Porém, foi verificado que em alguns casos, mesmo abaixo da temperatura crítica, existia uma certa passagem de campo magnético. Ainda que residual, mas ainda existia essa passagem de campo magnético. A explicação, a princípio, foi dada como sendo devido à presença de algumas impurezas, mas não era bem isso. O que acontece é que realmente existem alguns materiais que posteriormente foram classificados como supercondutores tipo 2, eles ainda permitem a passagem do campo magnético. Porém, essa passagem ela é de um modo bem singular, ela se dá através de alguns tubos, chamados fluxoides. Além da temperatura crítica, também existem um valor de campo magnético crítico, que é um valor no qual, se você ultrapassá-lo, o estado supercondutor é aniquilado instantaneamente. E também uma corrente. Caso você ultrapasse o valor de corrente crítica, o estado supercondutor também se encerra. Entretanto, nos supercondutores tipos 2, eu consigo extrapolar o valor do campo magnético crítico e ainda assim manter a característica de supercondutor. Porém, eu vou ter a existência dessas passagens pontuais discretas de campo magnético. A evolução do campo magnético crítico ela pode ser visualizada nesses gráficos aqui. No tipo 1, a partir da temperatura na qual o material ele se comporta como um supercondutor, no caso o mercúrio, a partir de 4,2 graus Kelvin, ele impede a passagem do campo magnético por ele. Você pode aumentar o campo magnético, você continua observando esse efeito até atingir um valor crítico. A partir daqui, você rompe com o estado supercondutor. Agora, nos materiais que são supercondutores tipo 2, chegou no estado supercondutor, ele apresenta o diamagnetismo, ok, até um valor crítico. A partir desse ponto, você verifica a existência de uma passagem residual do campo magnético pelos fluxoides. A maneira como os fluxoides se organizam no supercondutor, além da relação que eles têm com o campo magnético e com a corrente, foi proposta pelo físico Abrixov, e por esse motivo ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2003.